você tem aqui o protetor térmico. Esse protetor térmico ele deve suportar uma corrente máxima inferior ao LRA, porque se você colocar um protetor térmico superior a essa corrente aqui, o que vai acontecer? O motor chega no máximo de 26,5 amperes, mas protetor, entendeu? Protetor não desarma, então vai provocar um superaquecimento e a queima nas bobinas. Então o protetor térmico ele é escolhido de acordo com a corrente elétrica do motor. Se você colocar o protetor inferior à capacidade elétrica desse motor, o que vai acontecer? Ele vai ficar desarmando. Se você colocar muito acima, ele não desarma. O protetor térmico ele é sempre instalado encostado no motor compressor, para ele perceber o que? Ele vai perceber superaquecimento e uma sobrecorrente que houver no motor. Aqui nós temos o relé. Esse relé aqui é um relé magnético, também chamado de amperométrico. Aqui você tem a numeração do relé e de acordo com a numeração é a aplicação para cada tipo de motor. O relé também é escolhido de acordo com a corrente elétrica do motor. Então, nesse caso, é escolhido de acordo com a potência elétrica. Aqui nós temos, o início da bobina. Esse relé aqui, ele é responsável para colocar o motor em funcionamento. Depois que ele coloca o motor em funcionamento, ele retira a bobina auxiliar. Então, aqui, nesse terminal aqui, eu estou colocando a minha mão, é a alimentação do relé. Você alimenta o relé, o final da bobina, que é esse cara aqui, o final, ele é ligado no marcha. Então, início, alimentação, final, marcha. Bom, quando esse relé é acionado, ele cria um campo magnético em torno aqui dessa bobina, fazendo com que o armador suba, tá? O armador suba, colocando a bobina auxiliar no circuito. Então o que você tem daqui? Daqui para cá, normalmente esse relé ele vem com uma ponte. Quando é necessário instalar um capacitor, aqui você tem o capacitor que é instalado nesse motor. Quando você tem que instalar um capacitor, nos relés que possuem a ponte de ligação entre esses terminais aqui, tá? Vamos ver ali, em terminal 11 e 13, é necessário tirar a ponte. Vou pedir aqui para o menino me ajudar aqui. Retira esses dois terminais aí, por favor. Tá? Então, aqui, você tem agora aqui, você tem o relé. Como que você pode testar o relé? Você pode testar o relé, ele desligado e sem o capacitor, porque com o capacitor, se o capacitor estiver carregado, pode queimar o instrumento aqui. Aqui nós vamos colocar na escala de ohms. Vamos colocar aqui, selecionar aqui no som. Fecha as duas pontas aí para mim aí, por favor. Fechou? Então, observa bem aqui, agora o relé aqui. Observa. Coloca uma das pontas aqui na entrada. A entrada é aqui, certo? Aqui. E coloca na saída. Então você pode ver que está dando continuidade, porque é início e final da bobina. Agora, continua na entrada aqui, continua na entrada, aqui na entrada, tá? Firma bem, vou deixar na sua mão aí, tá? Coloca na entrada, agora coloca no terminal 11, que é o terminal, isso. Bom, ele não dá sinal, por quê? Não fechou o campo magnético. Para ele dar sinal, você tem que virar ele, Então a gente vem aqui no aparelho aqui, que deu a continuidade, tá? Agora,
esse relé aqui, tá? Esse terminal aqui, então, conforme nós já falamos, ó, do 11 para o 13 é onde é colocado, tá, o capacitor de partida. Então, no momento em que se energiza o relé, ele cria um campo magnético aqui, porque o motor não entrou em funcionamento, certo? A bobina auxiliar entra no circuito. Aqui você tem, ó, você tem o comum, aqui é o comum, aqui é o auxiliar e aqui é a bobina de marcha. A bobina auxiliar está interligada do comum para cá. Então o motor entra em funcionamento. Quando o motor entrou em funcionamento, fica somente a principal, que a gente chama de bobina de marcha. Então só fica só essa bobina. Então esse é o motor aplicado em freezer, geladeira, tá? Os motores para ar-condicionado, ele tem uma potência maior. Então uma das formas também de a gente verificar assim, de início, qual a diferença de terminais, é quando você olha para um motor desse aqui de baixa potência em relação do ar-condicionado, que o pino dele, tá, é cilíndrico, tá? Enquanto do ar-condicionado ele é retangular, para ter uma área maior de absorção da corrente elétrica. Então, nós temos aqui, finalizando, protetor térmico. Qual a função do protetor térmico? Proteger contra superaquecimento do motor, proteger contra uma sobrecarga elétrica, desligando através do aquecimento, desligando através da corrente elétrica que passa além do que ele pode suportar. E temos aqui o relé. Função do relé: colocar o motor compressor em funcionamento. Aqui, retirando a bobina auxiliar. Aqui nós temos a simbologia do relé amperométrico ou magnético de partida do motor compressor de geladeira. Então o que você vê aqui, ó? Quando eu mostro para você aquela bobina em torno do relé, eu estou demonstrando isso aqui, ó, essa bobina aqui, ó. Então aqui, ó, é a entrada de alimentação. E aqui tem esse armador, tá vendo? Certo. Esse armador aqui, ó, esse armador, ele só vai subir quando for criado um campo eletromagnético aqui. Quando ele sobe aqui, ele vai fechar o contato aqui, ó. Se ele subir aqui, ó, ele fecha o contato, ó. Ele fecha o contato daqui para cá e daqui para cá. Aí coloca esse terminal aqui em funcionamento. Esse terminal aqui é quem? É o terminal da bobina auxiliar. No motor compressor de geladeira, de freezer, bebedouro, motores compressores de pequeno porte, a bobina auxiliar ela sai do circuito quando o motor atinge pelo menos 75% de sua velocidade. Então muitas das vezes o motor não entra em funcionamento, por quê? Porque a bobina auxiliar não está fazendo esse trabalho. Existem os motores, que é o caso desse que nós estamos demonstrando, que é necessário aqui, ó, antes dele ir para a bobina auxiliar, ele recebe uma alimentação de quem? Do capacitor de partida. O capacitor de partida vai reforçar, funciona como um motor de arranque, vai reforçar uma carga para poder tirar o motor do repouso. Depois que o motor entra em funcionamento, a bobina auxiliar nesse motor ela tem que sair. Esse armador aqui, ó, ele desce novamente, ó. Ele desce novamente, ficando na posição inicial. É assim que funciona. Temos aqui então a ligação do motor compressor. Temos aqui o relé, a representação do relé. L, a alimentação do relé, é onde vai ser conectado à entrada de energia elétrica. Pode ser fase ou pode ser neutro se for 127, pode ser fase se for 220. Observa que o final da bobina aqui, nessa região aqui, ó, vamos acompanhar, ele é ligado, ó, no marcha do motor compressor. Aqui você tem a bobina do motor compressor, representada aqui no diagrama, e é assim que é um conjunto lá dentro. Voltando aqui para o relé, o que você tem aqui, ó, separado aqui, o auxiliar. No momento em que se cria um campo magnético aqui, esse auxiliar aqui entra em contato com linha, carrega o capacitor de partida, esse capacitor descarrega em cima da bobina auxiliar
do motor compressor, aí o motor entra em funcionamento. Quando esse campo magnético aqui diminui, ele separa novamente, então o capacitor eletrolítico sai fora. O capacitor ele não pode ficar direto no circuito. Se ele ficar direto no circuito, nesse caso o capacitor eletrolítico, ele estoura. Por isso que quando você pegar um motor que esteja com o capacitor estourado, antes de você instalar um capacitor novo, verifique se esse relé não está com esses terminais aqui, ó, com esse armador aqui colado. Porque se tiver colado, se você não testar o relé, conforme você já viu na representação aí do filme aí, quando você colocar o capacitor, vai estourar novamente. Aqui nós temos a representação do motor compressor. Tá? Na outra lado da rede aqui, que pode ser a linha, pode ser o neutro, tanto faz. O que você tem aqui? Ó? Protetor térmico, que você já viu, PT, protetor térmico. Qual a finalidade do protetor térmico? É proteger o motor. Ele protege contra superaquecimento, ele protege contra sobrecarga. E o protetor térmico ele é escolhido de acordo com a potência do motor. Não coloque um protetor térmico com uma potência menor do que do motor compressor, nem coloque a mais. A menos, o motor, como você já viu, o motor vai ficar desligando intermitentemente, porque a corrente que vai passar pelo protetor térmico é maior do que ele suporta, então ele vai desligar. Não coloque um protetor térmico com uma potência superior ao do motor. Por quê? Senão o motor dá algum problema, sofre um superaquecimento, sofre uma sobrecorrente, não desarma e queima o motor. Então aqui o que você tem? Você tem a representação comum. Por que comum? Comum porque ele é comum às duas bobinas, ó. Bobina auxiliar e bobina principal ou de marcha. A bobina principal, no caso dos motores de baixa potência, como para-freezer, bebedouro, refresqueiras, entre outros, a bobina auxiliar, ela sai do circuito, ficando só a permanente. Já no ar-condicionado, a bobina auxiliar, ela permanece no circuito. Espero que vocês tenham entendido aí essa informação que nós estamos passando para você nesse exato momento.